paz do Senhor, amados, graças a Deus. Nós vamos fazer a rápida leitura de Neemias capítulo 6, versículo 15, até o final, que diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Quando nós vemos o final desse último parágrafo, dizendo que Tobias movimentava toda essa mídia, né? E aqui diz que a finalidade era promover o medo, era para me atemorizar, era para promover desestabilidade emocional, era para promover o caos, era para que o foco se perdesse. Então, quando nós analisamos esse contexto, nós vamos verificar em toda a história bíblica o quanto o noticiário, partindo do homem natural, o quanto a arte da comunicação, na maioria dos casos, a concorrência hoje está grande. Então, na maioria dos casos, e em toda a história, esta prática da comunicação esteve a serviço do engano, esteve a serviço do mal. Nós já fizemos menção do que acontece ali no capítulo 3 de Gênesis, quando a prática da comunicação, ela vem com o objetivo de desconstruir. Olha que esse termo desconstruir, ele nunca foi tão utilizado como está sendo utilizado nos nossos dias, nos círculos educacionais, desde a infância até as universidades. Desconstruir, eles dizem também problematizar, que é questionar o que está aí posto como verdade, o que está aí posto como ensino, o que está aí fixado como valor moral, ético, né? Então o inimigo chega e diz: é assim que o teu Deus te disse? Você está vendo aí a prática da comunicação desde o início da história humana, desde a queda, a serviço do mal, na instrumentalidade do mal. O mal, então, ele procurou se apropriar da arte da comunicação e o fez com grande êxito. O mal procurou se apoderar, sequestrar a arte da comunicação para os seus propósitos perversos, né? Então, em toda a Bíblia nós vemos esta denúncia, até chegar no livro de Apocalipse, como nós já temos ministrado algumas vezes. A Bíblia coloca, por exemplo, que o mercado, a Bíblia fala de mercado, a Bíblia fala de investimento, a Bíblia fala daqueles que apostam pesado na economia, daqueles que colocam títulos, valores pesados e com uma propriedade que ninguém tem. A Bíblia fala disso. Por exemplo, Apocalipse, os capítulos 17 e 18, você vai ver ali mercado puro. Você vai ver ali mídia pura, mídia viva. Quando a Bíblia diz: olha, os seus mercadores, falando do sistema de comércio do mundo, eram os grandes da terra. E ele continua dizendo o seguinte, que eles a todos enganaram. O termo enganar está falando do quê? Da prática da comunicação. A todos enganaram com a multidão das suas feitiçarias. A palavra feitiçaria, do grego pharmakel, significando também persuasão. Não é só o lado místico,
Claro que essa comunicação sequestrada, que se coloca a serviço do mal, ela está sob a influência do misticismo, de espíritos demoníacos e do próprio diabo, acima de tudo. Mas o que o escritor está aludindo aí é a capacidade da lábia, é o uso coloquial dos termos para que a mente das pessoas seja simplesmente levada a uma confusão e passe a ser dominada, né? Então, você vê aqui no contexto que estamos estudando, lá no capítulo 4 do livro de Neemias, a mesma coisa. Essa comunicação, ela é utilizada ali para tentar penetrar no meio do povo de Deus e depois promover a destruição, né? Quando ele diz o seguinte, quando Sambalate, aquela gente toda chega ali para Zorobabel na construção do templo, diz: olha, nós vamos construir com vocês. Olha a fala, olha o que se comunica, olha o que se diz, olha a colocação das ideias a serviço do engano. Nós estamos aqui desde o tempo do grande Asnapar, que era o rei assírio que substituiu Senaqueribe quando Deus o matou, junto com aqueles 180 mil. Adoramos aqui desde aquele tempo. Então, a comunicação de ideias trocadas e fundamentadas na mentira, para que o inimigo pudesse penetrar no meio do povo de Deus. Isso foi desbaratado pelo ministério sábio daqueles homens que era Zorobabel e os que o cercavam. Vocês não vão construir com a gente não, vai jogar a sua rede em outras águas. Mesma coisa que aconteceu lá no livro de Atos, capítulo 6, quando Ananias e Safira tentam fazer o quê? Entrar no meio do povo de Deus, ter uma participação, ter um convívio através da fala mentirosa, através da prática, da comunicação enganosa. Olha, nós vendemos por tanto, e está aqui o dízimo do que nós vendemos. Qual que era o objetivo? Era introduzir a mentira como prática comum na igreja. E qual é o ministério que sobrevive quando a mentira é introduzida? Qual que é o casamento que sobrevive quando a mentira é introduzida? Qual relacionamento permanece como relacionamento de alto nível, relacionamento por excelência, quando a mentira é introduzida? Qual projeto se sustém de forma digna quando a mentira é introduzida, né? Então Pedro chega ali, desmascara aquilo, e a punição para aquilo ali é a morte. Aqui, ainda se referindo ao contexto que estamos estudando, e pedindo perdão aos irmãos, porque eu fiz uma viagem de poucos dias e fiz uma confusão na cronologia, né? Aí estava ministrando já Neemias 5 e 6, quando não tinha sido ainda ministrado, mas não faz mal, né? Mas enfim, no capítulo 5, nós temos uma outra situação que é fruto também do engano. Eu vou te socorrer, eu vou ser bonzinho para você que está passando por dificuldade, te emprestando esse dinheiro. O capítulo 5 é dedicado à condenação à avareza, à condenação à opressão em nome da bondade, né? Porque aqueles comerciantes estavam explorando o seu próprio povo, aproveitando a miséria do seu próprio povo, aproveitando a situação crítica na qual eles estavam, passaram até a escravizar os seus próprios irmãos. Então Neemias, como homem de Deus, ele desmascara aquela situação, levando a sociedade ali renascente a tirar do seu seio o fundamento do engano, o fundamento da avareza, o fundamento do materialismo, o fundamento do amor ao dinheiro, como a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Então ele leva aqueles fundamentos a serem implodidos de forma prática, quando ele obriga todos aqueles que pegaram dinheiro com usura a devolver, quando ele obriga a soltura dos escravos, quando ele os obriga a jurarem na presença de Deus que libertariam, e eles de fato libertaram. Nós estamos falando aqui então do efeito prático da palavra de Deus contra a mentira. Estamos falando do efeito prático da comunicação da verdade contra a comunicação do engano, né? Aí quando você pega ainda o capítulo 4 do livro de
Neemias, você percebe a mídia também a serviço do engano, a informação, vamos colocar o jornalismo a serviço do engano desde aquela época. Por quê? Ali no capítulo 4, Neemias diz o seguinte: olha, 12 vezes vieram os noticiadores, está lá no capítulo 6, capítulo 4, versículo 12 seguintes: 12 vezes vieram os noticiadores, veio aqueles que traziam notícias ruins, dizendo o seguinte: vão nos cercar de todos os lados, vamos ter que parar a construção do templo, porque vão nos cercar, é para parar o projeto. Então qual que é o propósito da comunicação a serviço do engano? É fazer você parar aquilo que Deus quer que você faça. Sempre que você está orientado pelo engano, você não está produzindo o que Deus quer que você produza. Não é possível você estar informado pelo engano. Não é possível a sua cabeça estar tomada de informações que não conferem com a palavra de Deus, não conferem com a sã doutrina, e você está sendo produtivo para Deus. O efeito elementar da desinformação ou da comunicação a serviço do engano é que a pessoa ela vai parar com relação ao propósito de Deus na vida dela. Ela vai parar no sentido de que a palavra de Deus não vai continuar trabalhando o caráter dela, não vai continuar mudando e moldando o caráter dela. Se você está envolvido com o ministério que está comprometido com a falsa comunicação da palavra de Deus, você tem que saber disso. Você não está crescendo espiritualmente. A obra de Deus está parada no sentido de que você não está sendo mudado no seu caráter, você não está sendo transformado. Você pode pertencer a um ministério que tem aí milhares de pessoas, ele pode ser glamouroso, ele pode ter os templos os mais caros, com as poltronas acolchoadas, com ar-condicionado, nada contra isso, se puder ter, isso não é errado. Mas ele pode ter os melhores cantores, os maiores pregadores, mas se ele não for genuinamente comprometido com a palavra de Deus, então esse ministério está comprometido com a falsa comunicação, com a depravação, com a deturpação da verdade, e ali as pessoas não estão sendo trabalhadas. Eu não me lembro quem foi o autor, mas eu concordo com ele em grau, gênero e número, quando ele dizia o seguinte: há no nosso tempo muitas igrejas cheias de pessoas vazias, muitas pessoas, muitos ministérios que têm muito status, tem muito glamour, mas as pessoas não estão sendo trabalhadas porque há ali a comunicação deturpada da palavra de Deus, ali a comunicação truncada da palavra de Deus. O inimigo conseguiu entrar ali, sequestrar a comunicação para colocá-la a seu serviço. Então Neemias coloca dessa maneira: 12 vezes eles vieram a mim, dizendo que era para parar a obra. Olha para isso. E eu fico pensando, né, que Neemias resistiu aquilo ali, a partir do versículo 14 do capítulo 6, dizendo: lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Ou seja, colocar a mente no Senhor, entende? Desviar a mente desse universo de desinformação, de noticiário a serviço do engano, e focar na palavra de Deus. Ter como prioridade o tempo para a palavra de Deus, ter tempo abundante para a palavra de Deus, para que você possa continuar sendo trabalhado e trabalhando. Veja bem, não é ativismo não é trabalhar para Deus em primeiro lugar não, é ser trabalhado por Deus, é Deus trabalhar na sua vida e consequentemente você trabalhar para Deus, porque quando as pessoas trabalham para Deus, sem que Deus esteja verdadeiramente trabalhando nelas, você sabe o que tem aí? Você tem um ativismo religioso. As pessoas querem um ministério bastante poderoso, bastante chamativo para se exaltarem com aquele ministério. Aquilo ali é a torre de Babel deles. Construamos uma cidade cuja torre chega até os céus, façamos o nome. As pessoas não estão sendo trabalhadas, elas estão correndo atrás daquilo que lhes interessa. Nesse sentido, as pessoas estão amando, ao invés de amar o Senhor da obra, elas estão amando a obra do Senhor. Aquela mesma situação lá de Romanos capítulo 1, transformar a glória de Deus na glória de animais corruptíveis e passaram a adorar a criatura ao invés do Criador. Então nada há mais sério do que quando as pessoas querem trabalhar para Deus sem que elas estejam sendo trabalhadas por Deus, né? Então Neemias responde a isso
e desidrata aquela comunicação do engano, quando diz para as pessoas que estão ali com ele: olha, olhem para o Senhor, não olhe para eles, não os ouçam, não lhes dê ouvidos, mas olhe para o Senhor. Como é que olhamos para o Senhor? No tempo que nós resgatamos para a palavra de Deus, né? E à medida que o texto evolui, Neemias, ele lá na frente, vai prosseguir no capítulo 6, quando ali praticamente o muro já está construído, tudo está consolidado, e cada vez que a obra de Deus avança dentro daquelas pessoas, porque mais importante do que a construção dos muros, mais importante do que aquele projeto arquitetônico, era o que ele significava. Na verdade, nós temos ensinado que o trabalho o caráter. Então, quando você está envolvido em algo que Deus te direcionou para fazer, você está sendo trabalhado. Se por um lado você tem que tomar cuidado com o ativismo cristão, quando as pessoas estão querendo fazer as coisas para Deus, sem que Deus esteja fazendo coisas nelas, você tem que entender que não tem como Deus se trabalhar se você não estiver trabalhando para Deus. O trabalho o caráter. Os discípulos ficaram com Jesus 3 anos e 40 dias, sendo trabalhados por Ele. Enquanto eles trabalhavam para Ele os comissionava, e eles erravam e acertavam, mas eles cresceram errando e acertando. Agora, quando a pessoa não tem compromisso de trabalhar para Deus, ele não é trabalhado por Deus. Não tem jeito, né? Então, quando os inimigos perceberam que aquela obra estava avançando, estava já praticamente concluída, eles ficaram muito mais furiosos ainda. E aí nós podemos dizer que ninguém incomoda o inimigo se essa pessoa não estiver verdadeiramente no seu coração sendo trabalhada por Deus. Quando o inimigo fica furioso, quando o inimigo se agita, é porque ele sabe que a obra de Deus está avançando dentro da pessoa e consequentemente está avançando através da pessoa. Então o inimigo se incomoda. Acredito que muitas pessoas não querem problema com o diabo. Muito crente não quer problema com o diabo. É por isso que eles não querem deixar Deus trabalhar na vida deles verdadeiramente. Por isso que eles procuram um ministério no qual eles não sejam verdadeiramente confrontados, né? Eles não sejam verdadeiramente contestados, porque eles não querem problema com o inimigo. Eles sabem, bom, se Deus me trabalhar para valer, eu vou dar problema com o inimigo, ele vai me perseguir demais da conta, eu vou ter problema com isso, né? Então, os inimigos se agitaram porque a obra estava avançando dentro das pessoas e através das pessoas, né? E diante daquilo, nós temos a ação do inimigo movimentando o noticiário, movimentando a informação, movimentando a comunicação. Chegaram para Neemias e disseram: olha, estão dizendo por aí que você ordenou profetas que profetizassem que você seria rei, e o rei da Pérsia vai saber disso. Estão dizendo por aí que você se prepara para um levante contra o rei, para uma conspiração contra o rei. E aí eles chamam Neemias e dizem: olha, vamos aqui conversar, vamos nos reunir e tratar dessa situação. É preciso dar um tempo, para o que você está fazendo e vamos conversar. Neemias diz algo que é eternamente valioso para a alma de todo cristão que entende a importância do trabalho de Deus em si e através de si. Neemias diz o seguinte: o que eu estou fazendo é maior do que tudo que vocês tenham aí para me envolver. Vocês não têm nada aí que seja mais importante do que aquilo que eu estou fazendo. Irmãos, eu oro para que a Igreja de Deus em Candangolândia, na pessoa de cada um dos seus componentes, possa entender que não há nada mais importante do que o que Deus tem para nós, do que o que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Muitos não estão crescendo porque não quiseram assumir compromisso com o que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Porque isso tem um ônus, né? Jesus falou: quer? Mateus 16. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então muitos não querem, né? Mas eu oro para que isso aconteça conosco e com o povo de Deus em toda a terra. Neemias deixa bem claro: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Você tem consciência de que você está fazendo uma grande obra? Se você se converteu e vive a conversão genuína, você está fazendo uma grande obra. Se você não pode dizer para o seu coração: eu estou fazendo uma grande obra, então algumas coisas podem ter acontecido. Primeiro, você não se converteu. Segundo, você se converteu e está sendo infiel. E aí há consequências.
se você se converteu e está sendo infiel, eu tenho dito para algumas pessoas, não é possível ser salvo, continuar sendo salvo e continuar sendo infiel. Não é possível você ter sua salvação resolvida sem o seu serviço para Deus também resolvido. Não tem jeito. Salvação pede resolução para serviço. Não tem jeito. Voltando à baila do começo, o trabalho e o caráter. Não tem jeito de você crescer sem compromisso. Então Neemias diz, olha, eu estou fazendo, é a palavra para todo crente se questionar, e ir embora com a pulga atrás da orelha. Eu estou fazendo uma grande obra, eu respeito a obra de Deus, eu respeito o projeto que Deus deu para o meu ministério, eu levo a sério a orientação que Deus deu para o pastor, eu ouço aquilo ali e levo a sério, ou apenas entra no ouvido e sai no outro. Eu tenho compromisso mesmo com aquilo ali, ou eu trato meu ministério como brincadeira, ou eu trato meu pastor como um moleque, como um desocupado, que apenas está me dizendo coisas porque tem que dizer mesmo. Eu estou fazendo uma grande obra? Leve para a sua casa essa pergunta, porque ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, não é? Ai daquele que brinca com o que lhe foi confiado. Então Neemias coloca bem claro, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Irmãos, não tem nada que seja mais importante, mais nobre, mais digno, mais compensador do que a obra de Deus. Muitas pessoas passam o dia inteiro nas redes sociais, envolvidas com N informações, mas elas não têm tempo para aprofundar-se na palavra de Deus. Elas não crescem, estão sempre absortas, e o diabo está cuidando muito, né? Para que as informações se multipliquem, né? Você sabe o que é isso aí? Você sabe por que você está cada vez mais tentado a ficar no YouTube, nas redes sociais, por aí fora? Você sabe por quê? O que está acontecendo? O inimigo está trabalhando intensamente para multiplicar as informações que desinformam. Na verdade, são informações que mais desinformam do que informam. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que cientificamente é provado que o cérebro humano não pode suportar uma carga brutal de informações. Ele não processa tudo isso. E como ele não processa tudo isso, sabe qual que é a consequência? Ele entra num estado de alienação. Nesse estado de alienação, ele vai relativizar o bem e o mal. Ele vai sair daquela condição necessária de estado de vigília e ele vai se tornar vulnerável, tendo como consequência a abertura dele para práticas indevidas, tendo como consequência a aceitação de condutas condenáveis aos olhos de Deus. E ele está vindo aí, o anticristo está vindo aí para uma sociedade alienada. Então ele trabalha intensamente para que as pessoas estejam mergulhadas nessa busca sem fim de informações. E você sabe qual que é a outra atacada do inimigo? Ele sabe também que a pessoa mergulhada numa busca sem fim de informações, com a mente entulhada, congestionada, ele chega aqui na igreja para ouvir uma palavra de 30 minutos, você sabe qual que é a paciência que ele tem? Nenhuma, está empanturrado. Você sabe qual a possibilidade dele assimilar aquilo que é básico do que está sendo ministrado? É mínima ou nenhuma. Então, Neemias está envolvido com uma grande obra, e ele não pode aceitar concorrentes. Eu não posso desviar os esforços que eu estou concentrando aqui, porque senão esse projeto não vai dar certo. Ele está dizendo, não vou cumprir meu ministério nunca, se eu ficar parando para ouvir vocês. Não vou ver Deus realizar sua obra em mim e através de mim nunca, se eu parar, se eu ceder. Aí ele continua dizendo o seguinte, 4 vezes o noticiário veio atrás de mim, a mídia veio atrás de mim, a Rede Globo daquela época, a CNN daquela época, a Band daquela época veio atrás de mim 4 vezes, e depois ele diz, na 5ª vez vieram mais uma vez, para que eu parasse a obra. Você sabe, irmãos, o que eu fico olhando nos nossos dias, além de tudo que foi ministrado aqui, que a estratégia do inimigo, ela é uma estratégia insistente. Eu falei que desde o começo o inimigo se apropria da comunicação. O que é comunicar algo? É tornar algo comum a todo um público que estaria apreciando aquela informação, aqueles dados, aquelas ideias. Então eu quero que todo mundo se torne o quê? Moldado por estas informações
informações. No mau sentido é isso aí. O propósito, no mau sentido, é isso aí. Eu quero todo mundo nivelado por essas informações. Eu quero um ser humano versátil. Entende? Eu quero um ser humano doutrinado nesse sentido. Doutrinado nesse sentido. Aí você vê que eles escrevem cartas, aqui no capítulo 6, colocando. Eles têm todo um trabalho de correspondência intensa. Escrevem para Tobias, Tobias escreve para eles, e Tobias estava mandando escrever aquilo ali. Era para ter um trabalho bastante intenso de informações a serviço do engano. Será que a gente está vendo alguma coisa parecida nos nossos dias? Muita. Informações o tempo inteiro. Você vai no avião, você vai no ônibus, você vai num órgão público, chega o marido em casa e com a esposa e os filhos, em todos esses lugares, as pessoas estão o tempo todo aqui, plugadas. O tempo inteiro. Aonde você anda? Você está vendo isso acontecendo. Então isso já acontecia desde aquela época, só que se acelerou como nunca nos nossos dias. Então, esta intensidade de informações tinha o objetivo de quê? De fazer com que as pessoas perdessem os absolutos de Deus. De fazer com que os absolutos de Deus se evaporassem, porque a mente não ia dar conta. O pessoal estava atordoado. No capítulo 6 você percebe isso. O pessoal dizendo para Neemias, temos que parar. Além dos inimigos é muito pó, muita poeira, não temos condições de continuar a obra, temos que parar. O objetivo era fazer com que os valores se evaporassem, os princípios fossem embora. E quando nós continuamos na exposição desta palavra, o trabalho firme de Neemias, confrontando e vencendo a desinformação, através do compromisso que esses homens tinham com a palavra de Deus. Nós falamos ali sobre a ação, a vida de Esdras, o quanto ele se dedicou, o quanto ele focou na palavra, para que através dessa palavra ele pudesse ter vitória contra a mentira que ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, vem educando as pessoas, vem doutrinando as pessoas, para que elas viessem a ser, vamos assim dizer, bons cidadãos do inferno. A mentira que vem preparando as pessoas para serem cidadãos do inferno, essa é a verdade. Não há outra realidade. Então, como esses homens prevaleceram através da palavra, através do compromisso que eles tinham com a palavra. Eu vendo o que Paulo coloca para Timóteo, ali no capítulo 3, versículo 15 em diante, de 2 Timóteo, quando ele diz para Timóteo, olha, persiste em ler, persiste em meditar. Ele coloca para Timóteo, considera as santas letras que aprendestes desde a tua infância e que podem te tornar sábio para a vida eterna em Jesus Cristo. Ele prossegue dizendo o seguinte, porque toda a escritura ela é inspirada e é útil para ensinar, para repreender, para educar em justiça, educar com justiça. Irmãos, presta atenção nisso. Somente toda a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,15 em diante, toda a palavra de Deus é somente a palavra de Deus. Ela é poderosa para que a pessoa possa ser educada, ela possa ser ensinada, ela possa ser confrontada, ela possa ser educada em justiça, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja verdadeiramente habilitado para toda boa obra. Olha o uso desses verbos aí: ensinar, educar. Irmãos, para que essa geração está sendo educada? Para que essa geração está sendo doutrinada? Quem está doutrinando esses meninos? Quem está doutrinando essas meninas? Quem está ensinando o que para os nossos meninos? Para os nossos jovens? Qual vai ser o fim dessa educação que está sendo posta aí? Nas escolas, nas faculdades.
Você tem aí a tal da linguagem de gênero, né? Agora entra em um tal de todes, de menines, miniques, e por aí se vai, né? Eu estou falando desde o começo do sequestro da comunicação, porque primeiro você domina a comunicação, a linguagem. Uma vez a linguagem dominada, a comunicação dominada, aí você passa a exercer controle sobre a cabeça das pessoas. É por isso que desde o começo nós temos a importância central da palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que ela é poderosa para destruir fortalezas, né? Para levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo Jesus. Em todo o tempo, a palavra de Deus como o único instrumento poderoso para destruir a desinformação, para nos tratar, para nos levar a sermos trabalhados por Deus e, como disse, consequentemente, a termos condições de sermos úteis para Ele. Ainda falando desse mesmo assunto, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 seguintes, ele coloca da importância de termos a nossa alma purificada pela obediência à verdade, através do amor não fingido. Ele diz para amar uns aos outros no amor não fingido, amor fraternal, abundantemente. Ele prossegue dizendo: nós não fomos alvo da semeadura da semente corrupta, mas a semente que foi semeada em nós foi a semente da incorruptibilidade, que é a palavra de Deus, que permanece para sempre. Olha o foco dele para a palavra que permanece para sempre. Ele vai fazer uma citação depois do profeta Isaías, do capítulo 40, versículo 8 seguintes, quando o mesmo Pedro, repetindo a mesma coisa, no capítulo 1, versículo 22 seguintes, ele diz o seguinte: por quê? A carne, o povo, é erva, e a glória desse povo, dessa carne, é como a flor. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Veja que esses termos palavra de Deus estão sendo usados o tempo inteiro para falar de como é que o crente vence o noticiário do engano, que está em todo lugar. Está em todo lugar. Como é que o crente vence? E ele conclui dizendo: e foi esta palavra que vos foi evangelizada. Irmãos, nós não podemos de modo algum desistir da família, não podemos desistir do nosso cônjuge, não podemos desistir dos nossos filhos. Se eles vão crer ou não, não sabemos, mas nós sabemos que nós não podemos desistir. Nós temos que lutar para que estejam junto conosco até as últimas consequências. Chegar um ponto: bom, estou na maioridade, vou fazer o que eu quero, eu não posso mais, vou orar, mas enquanto estão sob a minha batuta, eu não posso, porque o mundo não desiste deles, não é verdade? Os traficantes não desistem deles, os doutrinadores da ideologia de gênero, do marxismo, do comunismo, que é o movimento satânico mais detalhado de toda a história, os esquerdopatas não desistem deles, trabalham intensamente. Por que eu vou desistir? Eles trabalham intensamente até ter certeza de que os tomaram para sempre de nós. Então eu também não vou desistir de forma alguma. Não posso desistir da minha família, não posso desistir da palavra de Deus, não posso recuar, né? Nesse sentido, eu não consigo deixar de lembrar das palavras de um grande homem que foi Winston Churchill, quando a Alemanha estava demolindo as nações na sua frente, e diziam naquela época que a mais cara arma, a arma mais poderosa da Inglaterra não eram os seus aviões, seus bombardeiros, seus tanques, etc. Não, diziam que a arma mais poderosa da Inglaterra naquela época era a retórica, eram as palavras de Winston Churchill, quando ele disse mais ou menos assim, diante do ataque terrível dos nazistas, ele disse o seguinte: nós não vamos desistir da nossa ilha nunca, nós vamos pelejar nos mares, nas alturas, nos céus,
Nós vamos pelejar em cada ponte, em cada logradouro, em cada estrada, em cada encruzilhada. Nós vamos pelejar em cada floresta, em cada esquina, em todo lugar nós vamos pelejar. E passados 1000 anos, as gerações contarão os nossos grandes feitos. Isso era um homem que não tinha a visão bíblica que você tem. E que, embora não conhecesse a Cristo como você conhece, foi instrumento para livrar o mundo da catástrofe nazista. Irmãos, esse deve ser o nosso compromisso com a palavra de Deus. Nós temos que ter responsabilidade prioritária, permitindo que esta palavra nos trate, que esta palavra tenha abertura abundante em nós, porque se nós não tivermos essa prioridade, nós também que estamos firmes caímos. Não há como vigiar sem compromisso com a palavra de Deus, sem prioridade com a palavra de Deus. Não tem crente bom, não tem pastor bom, não tem crente santificado que permaneça em pé, se ele não tem tempo para a palavra de Deus. Há muitos anos atrás, eu ouvi algo que marcou minha vida para sempre. Alguém me disse o seguinte: eu nunca oro sem antes ler a palavra de Deus, porque senão eu não vou ter o que orar, eu vou orar de mim mesmo. Então primeiro eu dedico tempo ali com a palavra, depois eu vou orar aquilo que a palavra me inspira. Primeiro eu tenho um compromisso com esses momentos aqui, onde a palavra está falando comigo. Tenho uma responsabilidade com esses momentos e com os momentos a sós também com Deus. Aí eu vou ter condições de orar. Você está entendendo por que muito crente não está conseguindo nem orar e nem vigiar? Não tem oração verdadeira, não tem guarda mental, não tem como você se defender mentalmente de verdade, se a palavra de Deus não está aí. Se você não tem compromisso prioritário com a palavra de Deus, é como consequência da palavra de Deus viva na sua vida, que você consegue vigiar. Ela te dá massa crítica para você não cair nas armadilhas do inimigo. É a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está em alta, em baixa, você está vulnerável. O velho homem está em alta, o velho homem está fortalecido. Quando a palavra de Deus está abundante na sua vida, como diz o apóstolo Paulo, então o velho homem está sucumbido, está subjugado. Aí você ora mais, aí você ora de verdade, aí você não faz orações levianas. Tem tanta gente com orações que são qualquer coisa, menos oração, que não conhece a palavra de Deus, não tem compromisso com esta palavra. Então, nesta noite, nos momentos que nós passamos aqui, mais uma vez o Senhor nos advertiu sobre a necessidade de priorizarmos sem concorrentes a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ter concorrência nas nossas vidas. A palavra de Deus não pode ter um igual, não. Ela é a nossa própria existência. A palavra de Deus é a certeza de que, se dermos abertura verdadeira para Deus através desse instrumento nos trabalhar, é o que vai acontecer. A obra dele vai fluir em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Feche os seus olhos neste momento. Curva a sua cabeça. Deus nos falou de forma, como Ele sempre fala, de forma poderosa. Nos fala o Senhor sempre de forma poderosa. E esta forma poderosa, como Ele nos falou nesta noite, foi marcada por 2 questionamentos. Primeiro, a obra dele está continuando em você? Segundo lugar, como consequência, está continuando através de você? Aqueles homens viveram a responsabilidade verdadeira para que a obra de Deus não parasse neles e depois pudesse fluir através dele. Se a sua resposta é sim, então a indústria do engano, a indústria da mentira, a indústria da desinformação está a serviço de Satanás, a serviço do anticristo, não está tendo poder sobre a sua vida. Não vai ter poder sobre a sua vida e não vai ter poder sobre a sua família. Será que a palavra de Deus está tendo abertura total para trabalhar em você e depois através de você? Uma outra pergunta dentro do que Deus nos falou poderosamente nesta noite.
Neemias disse para aquele povo: olhai para o Senhor, grande e terrível. Será que, como Neemias, nós estamos também caminhando de forma a não recuarmos? Ou nós estamos fazendo concessões ao inimigo? O inimigo está conseguindo nos chantagear para que arrefeçamos os nossos ânimos e a obra de Deus pare em nós, em nossos filhos, em nossa família e consequentemente parará através de nós também. São perguntas que Deus te fez nesta noite, pelo que o Senhor está dizendo para você. Que a abertura verdadeira para esta palavra te torna imbatível. Olhar para o Senhor, crendo nisso. Se eu recuei, não recuo mais. Se eu fiz concessões, eu tomo de volta essas concessões. Se eu cedi, eu avanço para cima daquilo que cedi e tomo as tendas que eu antes havia perdido. Não negocio com o inimigo. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti nesse momento, agradecidos pelos momentos que o Senhor nos concedeu aqui, meu Pai. O nosso clamor, meu Deus, é que o Senhor possa nos humilhar, o Senhor possa nos quebrantar, o Senhor possa nos fazer descer cada vez mais, respeitando o Teu senhorio, que significa reconhecer que não temos o direito de tomar as decisões que nós queiramos tomar, as decisões que nos pareçam sábias. Que o Senhor possa nos humilhar, Senhor amado, nos levando a compreender que o Senhor é o dono de nossas vidas e que debaixo do Teu senhorio é a Tua vontade que prevalece em nossas vidas, e não é a Tua vontade que recuemos, não é a Tua vontade que entreguemos nosso casamento para os inimigos, não é a Tua vontade que entreguemos nossos filhos, não é a Tua vontade que fazemos concessões ao adversário de nossas almas, não é a Tua vontade que tremamos, não é a Tua vontade que tenhamos outra prioridade a não ser a comunhão contigo, a verdadeira consagração, a verdadeira dedicação a Ti, a Tua palavra, ao Teu serviço, no qual somos trabalhados. Quando o trabalho trabalha o caráter. No nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor amado, continua com a Tua palavra, Senhor, nos confrontando, nos humilhando, nos despojando de tudo que não serve para Te adorar, de tudo que não serve para Te glorificar. Continua com Tua palavra, Senhor amado, nos envergonhando muitas vezes por não darmos a Ti o louvor devido, e que nós possamos, Senhor amado, viver a realidade de todos os santos homens ao longo da história, entendendo que estamos fazendo uma grande obra e não podemos brincar com isso, não podemos fazer de qualquer maneira. Senhor amado, que esse zelo, que esse fervor tome conta do coração de cada membro da família IDB Canangolândia, e que cada um a cada dia possa viver esse entendimento: estou fazendo uma grande obra, não posso parar, não é uma obra qualquer, não vou prestar conta aos homens, mas eu vou prestar conta ao Rei dos Reis, não posso brincar com isso, não posso fazer relaxadamente. Conceda, Pai amado, que o Teu temor, que o amor por Ti, Senhor amado, em nossas vidas, produza esse compromisso verdadeiro com a única causa justa do mundo, que é o Evangelho, Senhor. E que naquele dia final nós possamos ouvir a Tua voz dizendo que nós somos servos bons e fiéis, e que podemos entrar no gozo do Senhor como co-herdeiros em Cristo, como aprovados em Cristo Jesus. É a nossa oração. Também Te pedimos, Senhor, que esta palavra, Senhor, possa nos levar, a nós de IDB Canangolândia, a contribuir para que os moradores de Canangolândia, de Brasília, desse país, desta geração, inclusive nossos familiares e parentes, que nós possamos, Senhor, tomados por esta palavra, contribuir para incendiar vidas com a Tua palavra, Senhor, incendiar vidas com o Teu Evangelho, no nome de Jesus. Que a contribuição da IDB Canangolândia seja abundante, Senhor, seja substancial, é a nossa oração, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que desta forma, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus seja com todos os santos aqui em toda a terra, e todos digam amém.